Olá, pessoal. A graça de Crestos a todos. Começando mais um vídeo no canal. Hoje eu quero falar sobre o pleroma. Então, vocês vão ver que o pleroma é uma palavra do grego que aparece no Novo Testamento marcionita, nas cartas do apóstolo e também no Evangelho. Tá bom? Então, assim, o pleroma ele é um conceito que foi utilizado pelos gnósticos do século II, os gnósticos da biblioteca de Nag Hammadi. Tá? E como vocês sabem, este canal não é um canal gnóstico nesse sentido. Nós somos marcionitas. Nós falamos sobre a gnose marcionita, tá? E não a gnose de Nag Hammadi. Então, é interessante, porém, a gente notar que o pleroma é um conceito que foi utilizado pelos gnósticos. E o pleroma estava associado ao terceiro céu, a esta realidade que fica fora do cosmos criado pelo Demiurgo, lá no livro de Gênesis. Tá? Então tenham em mente que o pleroma é algo associado ao terceiro céu. É a realidade existencial do terceiro céu, que foi manifestada através do Filho. O Filho, ele é a imagem do Pai invisível, e o Filho manifesta o pleroma. Então, ao final desse estudo, vocês vão perceber exatamente esses pontos que eu estou adiantando para vocês. Tá bom? Então, rapidamente, pleroma vem do grego, e o significado, a tradução seria plenitude, ou então completude, preenchimento. Ou seja, é algo que é pleno, que é completo. É algo que é perfeito, digamos assim. Por isso que o terceiro céu é tão associado ao pleroma, porque a realidade do terceiro céu é uma realidade de plenitude, que é algo que faltava ao cosmos do Demiurgo. Porque em contrapartida, o cosmos do Demiurgo ele é vazio, ele opera na vaidade, na futilidade. Então, se der tempo, eu vou trazer versículos que também demonstram esse lado do cosmos, tá? Que ele é vazio, que ele opera a vaidade e a futilidade, tá? Então faltava algo, faltava o pleroma. E vocês vão ver que o Crestos trouxe o pleroma. Então a gente começa esse estudo em Laodicenos, que os católicos trocaram o nome para Efésios. Então a carta aos Efésios originalmente se chamava Laodicenos. Isso na versão marcionita. E os Laodicenos eram uma comunidade, uma igreja na Laodiceia, tá? Região da Ásia Menor, próxima a Éfeso, onde o apóstolo passou a maior parte do tempo, e próxima a Colosso, que também tem uma carta aos Colossenses, né? Vocês conhecem. Então, rapidamente, eu estou desenvolvendo uma teoria de que Laodicenos, na verdade, não era uma carta igual às outras, com aquela saudação e que o apóstolo estava enviando de uma região para outra. Na minha opinião, e eu estou coletando provas ainda, eu acredito que Laodicenos era um texto gnóstico marcionita cristiano do século I, como se fosse um tratado gnóstico, pneumático, que era lido na igreja de Laodiceia. Tá? Então, em outra ocasião eu vou trazer as evidências, tá bom? Mas
nesse vídeo eu quero falar sobre o pleroma. Então, começamos em Laodicenos, o texto correspondente a Efésios, capítulo 4, versículos 7 ao 15. Tá bom? Então, esse vai ser o principal texto do nosso estudo. E aqui eu já vou apresentar a versão restaurada por mim, que eu acredito ser a mais próxima do marcionismo, da versão marcionita. Tá? Os irmãos podem comparar depois com a versão da patrística, mas aqui eu vou trazer já a versão restaurada. Então, está escrito assim: mas a graça foi dada a cada um de nós. Porque Crestos, que veio, é também o mesmo que voltou para o terceiro céu, para trazer o pleroma. E ele mesmo deu o evangelho e o apóstolo, querendo o aperfeiçoamento da eclesia, até que os perfeitos, pela gnosis do Filho, cheguem ao pleroma de Crestos, para que não sejamos mais ignorantes, sacudidos pelas ondas e levados em roda por todo o vento de doutrina. Antes, sejamos verdadeiros no amor de Crestos. Então, vamos analisar o texto ponto por ponto. Aqui no versículo 10, é dito que o Crestos veio ao cosmos. No texto da patrística está escrito que ele desceu. Mas como eu já expliquei num vídeo passado, o terceiro céu não está acima dos céus do demiurgo. Ele está fora. Então aquilo que está fora vem ao cosmos, entra no cosmos. Percebem? Então ele veio e voltou para o terceiro céu. E o que o Crestos veio fazer? Ele veio trazer o pleroma. Porque até aquele momento, o cosmos e toda a humanidade viviam nas trevas da ignorância. Viviam na vaidade da mente, na futilidade, no ciclo de violência e ódio. Então, quando o Crestos traz o pleroma, ele está nos apresentando uma nova realidade, uma nova possibilidade de ser, de existir, de pensar. Percebem? Então aqui no versículo 11, eu fiz uma descoberta aqui por acaso, tá? E eu quero demonstrar para os irmãos, e os irmãos digam se o meu raciocínio é coerente. Então aqui é dito que Crestos deu o evangelho e o apóstolo. Isso na minha restauração. Se vocês olharem na versão da patrística, é dito que Cristo deu uns para apóstolos, outros para profetas e outros para evangelistas e pastores e doutores. Não é isso que está no texto ali? Pois então, existem dois problemas com esse texto da patrística. O primeiro deles, o verbo aqui é dar, conceder. Então, como assim ele deu apóstolos, deu evangelistas, deu profetas? Se o texto fosse realmente original, o verbo seria formar ou algo parecido. Por exemplo,
Cristo formou apóstolos, formou profetas. Não é isso? Ou então estaria dito, ele deu para a igreja apóstolos, profetas e evangelistas para edificar a igreja. Mas não está falando isso no texto. Se vocês lerem apenas o versículo 11 no grego, vocês vão ver que é um texto que tem um buraco. É um texto incompleto. Esse é o primeiro problema. Qual é o segundo problema? Justamente essas categorias que a patrística enxertou no texto. Quais são elas? Profetas, pastores e doutores. 3 categorias estranhas aos cristianos primitivos do século I, que é para quem o apóstolo escrevia. Então, profetas, não precisamos pensar muito. Profetas eram do Velho Testamento. Jeová falava através dos profetas. Os profetas eram os porta-voz do demiurgo. Agora, pastor, além de ter uma conotação estranha, porque um pastor ele é um líder de rebanho, então já traz uma certa organização autoritária e patriarcal, né? Além disso, a categoria de pastor ela é algo da igreja do século II, quando a igreja começou a se organizar de forma institucional, com personagens como Marcos, discípulo de Pedro, Policarpo de Esmirna, discípulo de João, Pápias de Hierápolis, também discípulo de João e amigo de Policarpo. Então, pastor, presbítero, bispo, várias dessas categorias eclesiásticas surgiram apenas no século II. Então, isso, na minha opinião, prova que essa palavra pastor foi inserida pelo adulterador católico, que era alguém que estava escrevendo ali por volta do ano 150, tá? Agora, só para esclarecer, uma palavra que aparece no original grego e que pode sim ter sido utilizada por Crestus e pelo apóstolo é diácono, tá bom? Do grego é diáconos. Porque diácono é alguém que colabora com a eclesia, que coopera com o aperfeiçoamento da eclesia. Então, no Evangelho, o próprio Crestus fala, eu sou diácono. No apostólico, o apóstolo fala que ele é diácono. Tá? Mas isso é só uma curiosidade, tá bom? Voltando para o texto de Laodicenos. A questão da palavra pastor. Pastor, inclusive, é utilizado pelo demiurgo, lá no Velho Testamento. Salmo 23, versículo 1. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não é mesmo? Então, eu conferi no grego, tá? Eu não lembro exatamente como é a palavra pastor no grego, mas eu conferi e aqui em Efésios é a mesma palavra que aparece na Septuaginta, que é a versão do Velho Testamento em grego. Ou seja, é a mesma palavra, tá? Jeová era descrito como pastor, e aqui Cristo formou pastores. Então a gente vê que essa palavra é suspeita. Ela carrega a mentalidade judaica do Velho Testamento. É isso que eu estou querendo explicar para vocês. Então provavelmente não estava no texto marcionita original. Tá? E a outra palavra é doutor. Então doutor pode enganar muitas pessoas, né?
Porque um doutor pode ser tido como um professor, um auxiliador, um pedagogo, né? Embora a palavra pedagogo no grego seja diferente, tá? Pedagogo vem diretamente do grego, tá? Pedagogos. E não é a palavra que aparece aqui nesse texto. Aqui, se eu não me engano, é didáscalos. Alguma coisa assim, didáscalos. Que está relacionado com didaquê, que é a instrução, a doutrina dos 12 apóstolos. Se vocês quiserem pesquisar sobre a didaquê, é um texto do final do século I, que é atribuído aos 12 apóstolos. E ali é ensinado batismo em águas, Eucaristia, várias doutrinas do demiurgo. Vieram através da didaquê, toda essa ritualística que a Igreja Católica depois adotou. Tá bom? Mas enfim, aqui, doutor não é no sentido de um professor, um auxiliador, tá? Aqui é no sentido de um doutrinador. Tanto é que, vejam como a patrística fez um trabalho mal feito de adulteração. Porque no versículo 14, o apóstolo está falando contra todo vento de doutrina. E a palavra doutrina, no grego, tem a mesma raiz da palavra utilizada aqui para doutor. Percebem? Então, uma hora ele fala que Cristo formou doutores. Aí, no versículo quase seguinte, né? Ele fala assim, que não é para as pessoas serem levadas por doutrinas. E essas doutrinas vêm dos doutores. Ou seja, não são doutores, são doutrinadores. Tá, pessoal? Então eu quero deixar claro que aqui a gente não está falando contra professores, auxiliadores. A gente reconhece o valor dessas pessoas na sociedade. Mas no sentido espiritual da coisa, esses doutores são doutrinadores. Eles levam uma palavra de engano, uma palavra que promove lavagem cerebral nas pessoas. E basta vocês pensarem aqui comigo. Todo o sistema religioso, que já dura séculos e séculos, todo ele foi baseado em doutrinas e dogmas. Ou seja, sem as doutrinas e sem os doutrinadores para promoverem uma lavagem cerebral nos fiéis, não haveria igreja, não haveria autoridade eclesiástica. Então, os doutrinadores, eles fazem um papel essencial na igreja do sistema, percebem? Mas enfim, então esses são os dois problemas que eu captei aqui nesse texto. E olha que interessante, quando a gente remove essas três categorias que são do demiurgo, quais categorias sobram? Apóstolos e evangelistas. Então eu, como marcionita, eu sei que o cânon marcionita ele é formado do evangelho e do apostólico, não é mesmo? Então simplesmente eu usei a minha intuição e falei. Aqui o texto, o apóstolo estava dizendo que Crestos nos deu o evangelho e o apóstolo. Então vejam, isso aqui é importante, por isso que eu estou trazendo essa reflexão, tá? Não é que o apóstolo conhecia o cânon marcionita, porque o cânon marcionita é do ano 144. Retomando, o cânon marcionita é do ano 144, então não teria como o apóstolo conhecê-lo. Mas aqui o que o apóstolo está falando é das bases da eclesia primitiva, dos cristianos do século I. Então, sabemos que
quais eram os dois fundamentos da eclesia primitiva? O Evangelho de Crestos, que foram os ditos e feitos do Filho, quando o Filho esteve na terra, e o apóstolo, porque após o Filho voltar para o terceiro céu, ele deixou o apóstolo. Ele nos deu o apóstolo, porque através do apóstolo a palavra continuou sendo ensinada, continuou sendo proclamada, do grego querigma. Tá? Ou seja, aqui não me surpreenderia se o texto fosse justamente esse. Crestos nos deu o Evangelho e o apóstolo. Era a base da eclesia primitiva. E depois o que os católicos fizeram? Eles transformaram em 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e transformaram em 12 apóstolos. Não é isso? Eles inventaram lá aquele livrinho Atos dos Apóstolos, é um livro anti-marcionita, inclusive, e escreveram cartas pseudo-epígrafes, se passando pelos apóstolos, como 1 e 2 Pedro, Tiago. Só as cartas de João é que foram escritas por ele próprio, né? 1 e 2 João. Isso na minha hipótese, tá bom? Então vejam como mesmo a Igreja Católica não escondeu as bases da eclesia primitiva, que era o Evangelho e o Apóstolo. Eles apenas mudaram, né? Eles copiaram e adulteraram. Ou seja, de um evangelho passou para 4 evangelhos. E um apóstolo passou para 12 apóstolos. Percebem? Então, assim, eu acho que essa restauração ficou muito coerente. E só para terminar esse assunto. Quando Marcion publica o Cânon em 144, ele não estava inventando nada. Ele não tirou da cabeça dele que o cânon precisava ter o Evangelho e o Apóstolo. Ele simplesmente estava seguindo uma linhagem cristiana do século I. Percebem? Marcion não inventou nada, ele apenas se inspirou e seguiu uma linhagem pré-existente dos cristianos do século I, da eclesia primitiva. Logo, o cânon é simplesmente a consolidação desse conhecimento da eclesia primitiva, desses fundamentos da eclesia primitiva. Tá bom? Então, vamos continuar em Laodicenos. Aqui é dito que o Evangelho e o Apóstolo foram dados para o aperfeiçoamento da eclesia. E isso aqui é o mais importante. A eclesia ser aperfeiçoada. Não se trata de obras, edificação, maravilhas, poder, glória. Não, é o aperfeiçoamento. Nos tornarmos pessoas melhores. E ser melhor no sentido de nos tornarmos parecidos com o Filho. Porque o Filho carrega em si o pleroma. E o pleroma é essa realidade boa, na qual está o Pai. Tanto que a palavra Crestos significa o bom, o bondoso, o benevolente. Percebem? Então ele fala assim, até que os perfeitos, pela gnosis do Filho, ou seja, pelo conhecimento dado através do Filho, que é o mesmo conhecimento lá do Éden, que o demiurgo proibiu, a árvore do conhecimento, até que eles cheguem ao pleroma de Crestos. Ou seja, alcançar o pleroma, chegar ao pleroma. Então, esta é a nossa caminhada, a nossa jornada espiritual. Estamos nos aperfeiçoando através do conhecimento revelado pelo Filho, para que alcancemos o pleroma, que é esta realidade na qual Crestos está. Esta realidade boa. Então é o pleroma de Crestos, é o pleroma do bom, né?
E ele fala assim, para que não sejamos mais ignorantes. Tá? Aqui eu tive que utilizar a palavra ignorante, porque o texto da patrística ele está truncado nessa parte. Ele coloca meninos inconstantes, eu acho um termo suspeito. Então, ignorantes, o apóstolo utiliza em outras partes. Aqui mesmo, em Efésios capítulo 4, ele utiliza mais para frente essa palavra ignorante. Porque ignorante é justamente aquele que não tem o conhecimento. É a ausência da gnose. Isso que é a ignorância na linguagem do apóstolo. Tá? Então vejam agora essa parte, como ela nos traz outra revelação. Porque o apóstolo escreve assim, sacudidos pelas ondas. E eu conferi no original grego e é exatamente esse o termo que aparece ali, a tradução correta. Agora, por que é que o tradutor João Ferreira de Almeida ocultou essa parte? Se vocês olharem o texto da patrística, ele ocultou essa parte, sacudidos pelas ondas. Mas ela está no original grego. Então, assim, ao meu ver, aqui é uma referência direta à passagem do Evangelho, na qual o Crestus estava atravessando o lago. Eu não lembro exatamente qual lago, se é o lago da Galileia ou se é o lago de Genezaré. Mas eu sei que ele estava atravessando o lago com os falsos apóstolos. E daí começou uma tempestade e o barco começou a ser agitado pelas ondas. E os falsos apóstolos ficaram com medo. E eles chamaram o Crestus. E o Crestus parou a tempestade com as mãos. E no texto da patrística ele fala, homens de pouca fé. Aqui eu acho que o texto era um pouco diferente, né? Na verdade, eu acho que aqui não era fé, mas sim sabedoria. Né? Eles não tinham sabedoria. Então, precisamos entender o significado espiritual desse texto. Aqui se trata justamente dos falsos apóstolos não sendo constantes no Evangelho, se deixando levar pelas ilusões do mundo, porque eles ainda carregavam em si uma mentalidade psíquica, uma mentalidade judaica do Velho Testamento. Então, eles estavam sendo levados pelas ondas. O Crestus revelou o pleroma, o Crestus falou do terceiro céu, mas mesmo assim, por eles estarem tão apegados à ideia do Messias, tão apegados aos conceitos do judaísmo, eles não conseguiam permanecer naquela realidade do pleroma que o Crestus estava apresentando. Eles ficavam transitando. Uma hora eles queriam ouvir o Evangelho, mas outra hora eles queriam praticar as obras da lei. Percebem? Então, na minha interpretação, é isso que o apóstolo está dizendo aqui. Que os ignorantes são sacudidos pelas ondas, assim como os falsos apóstolos foram ali na história do Evangelho. E ele continua, levados em roda por todo o vento de doutrina. Ou seja, a pessoa que é ignorante, que ela não busca o pleroma, ela fica sendo levada por essas doutrinas do cosmos, doutrinas do mundo. Então, sejam elas doutrinas religiosas, doutrinas filosóficas. Mas aqui o apóstolo estava falando muito mais sobre doutrinas religiosas, né? Especialmente doutrinas do judaísmo, porque ele era antinomista, ele falava contra o judaísmo. Mas essas doutrinas são justamente para cegar as pessoas. É a cegueira espiritual. Então isso cria nelas uma lavagem cerebral. Elas ficam repetindo, Deus é glorioso, Deus é poderoso, é o santo dos santos, Jeová me dá uma casa, me dá um carro. Então elas ficam dentro dessa doutrinação do sistema.
E isso impede que elas busquem a verdade. E qual é a verdade? É o pleroma do terceiro céu. Então aqui são as doutrinas. Elas colocam um véu na mente e no coração, elas endurecem o coração. Percebem? E o apóstolo finaliza dizendo: antes, sejamos verdadeiros no amor de Crestos. Ou seja, para estarmos no pleroma, temos que praticar o amor de Crestos, que em grego amor é ágape. Temos que praticá-lo com verdade, né? Com inteireza. Não adianta só falar do amor de Crestos da boca para fora. Temos que verdadeiramente praticá-lo. Então, o pleroma está associado ao amor. E mais adiante, nesse estudo, eu vou demonstrar isso. Porque a realidade do pleroma é a realidade do amor. É a realidade da bondade. Percebem? Então, pessoal, antes de prosseguirmos, porque eu ainda quero analisar alguns textos com vocês, textos marcionitas, eu quero rapidamente dar a minha opinião sobre esse texto que a gente leu de Efésios, capítulo 4, versículos 7 ao 15, tá? Porque assim, esta passagem ela é bastante conhecida pelo sistema religioso, padres, pastores, teólogos, tá? E qual que é a interpretação que eles dão para essa passagem? Pelo que eu estudei aqui, os católicos interpretam essa descida de Cristo e depois subida, eles interpretam como a descida de Cristo ao inferno. Tem até um termo em latim, descensus ad inferos, a descida ao mundo inferior, descida às regiões inferiores, que é o inferno, do grego é o Hades e do hebraico é o Sheol. Então Cristo teria descido ao inferno após a morte, após a crucificação, e teria resgatado ali a alma dos justos do Velho Testamento, que seriam os patriarcas e os profetas, por exemplo, Abraão, Isaque, Jacó, Isaías, Elias, Daniel, etc., etc. Eu não sei exatamente como é essa doutrina católica, eu estou falando aqui por cima, né? Um estudo rápido que eu realizei. E eu já vi outras pessoas interpretando dessa maneira o texto, que Jesus desceu aos infernos, desceu ao inferno, né? Que também eles chamam de mansão dos mortos. Mas na verdade, pessoal, não existem evidências no texto marcionita para isso. Vejam, no Evangelho marcionita, que é a versão original do Evangelho de Lucas, quando fala que Crestos foi pendurado no madeiro e foi sepultado, não existe nada sobre essa descida ao inferno. Ele é sepultado e logo depois ele ressuscita. E são as discípulas mulheres que testemunham a ressurreição do Filho. Então, é um texto realmente estranho, esse que a patrística inventou, falando de descida ao inferno, essa interpretação estranha de descida ao inferno. E assim, Epifânio, que foi um dos pais da igreja que escreveram sobre o marcionismo e escreveram contra os marcionitas, ele até fala que os marcionitas acreditavam que Jesus desceu ao inferno, mas na verdade ele não resgatou a alma dos justos, mas sim a alma daqueles que haviam sido amaldiçoados pelo demiurgo, e deixou os justos do demiurgo ardendo lá no fogo do inferno. Olha, pessoal, sendo bem sincero com vocês, na minha opinião, o Epifânio,
ele já estava escrevendo muito tempo depois, lá por volta do ano 370, ou seja, após o concílio de Nicéia, percebem? Já era um cristianismo totalmente adulterado. Então nem ele mesmo sabia o que os marcionitas pensavam. Ele inventou ali uma interpretação marcionita para essa questão da descida ao inferno, mas para mim isso aqui não funciona como prova, tá? Eu acredito que, na verdade, o que os marcionitas pensavam a respeito disso é justamente o que eu trouxe no texto. Aqui não está falando da descida de Cristo ao inferno. Não, aqui está falando da vinda do Filho ao cosmos para trazer o pleroma. E depois da morte e da ressurreição, ele volta para o terceiro céu. É isso que está sendo dito aqui. Tá? E se vocês me perguntarem, mas e como fica a questão do inferno? Olha, pessoal, o marcionismo trabalha com antíteses. Então, qual é a antítese do terceiro céu? É o cosmos. É o universo criado pelo Demiurgo em Gênesis. Então, ao invés de vocês ficarem se perguntando onde é o inferno, basta vocês olharem ao redor e vocês vão ver que isso aqui é uma prisão material do Demiurgo, né? Basta vocês admitirem, porque alguns não gostam de admitir, o Gênesis faz parte do Velho Testamento judaico. O Deus de Gênesis é o Deus judaico. Isso é a minha opinião, obviamente. Mas não tem como a gente contestar que o Gênesis faz parte da Bíblia hebraica, do Velho Testamento judaico, né? Então, assim, por que a gente fica querendo descobrir onde é o inferno, sendo que a nossa missão, a nossa jornada espiritual, como eu acabei de explicar, é justamente alcançar o pleroma do terceiro céu. Ou seja, a nossa missão é nos libertarmos deste cosmos do Demiurgo, percebem? Sem falar que o inferno foi por séculos utilizado pela Igreja Católica para colocar medo nos fiéis. Ou seja, eles diziam, ou você cumpre com os dogmas da igreja, ou você obedece os padres, ou você vai para o inferno. E esta é a mentalidade judaica do Velho Testamento, porque o Demiurgo fazia a mesma coisa. Aquele que desobedecer a minha lei, morrerá. Aquele que blasfemar o nome do Senhor será apedrejado. É a mesma mentalidade, pessoal. Tá? Então, assim, eu vou encerrar este assunto do inferno aqui, tá? Temos que continuar falando sobre o pleroma, mas é só para esclarecer que eu não acho que esse texto tenha alguma coisa a ver com essa doutrina católica do inferno ou da ida de Cristo ao inferno. Eu acho que, na verdade, essa ideia católica é um engodo, é uma farsa, é uma mentira, tá bom? E só mais uma coisa, eu sei que no Evangelho de Lucas tem aquela passagem do rico e do Lázaro, mas, obviamente que ali, pelo menos na minha opinião, é um enxerto católico, é uma adulteração católica. Tá? Talvez o texto falava justamente sobre a antítese entre o cosmos e o terceiro céu. O rico, por ter uma mentalidade psíquica e judaica, ele fica preso ao cosmos. Mas o pobre, que já se desprendeu, já se desapegou, já renunciou ao mundo e aos desejos do mundo, ele alcança o terceiro céu. Então, se eu fosse reconstruir esse texto, eu tentaria buscar este núcleo marcionita no texto. Tá? Agora, seio de Abraão, inferno, o pai condenando ao inferno. Vocês conseguem imaginar o pai bondoso condenando alguém ao inferno, ao sofrimento no inferno? Vocês sabiam que no cânon Muratori, um dos livros que estavam ali é o Apocalipse de Pedro? E não é o Apocalipse de Pedro de Nag Hammadi.
é o Apocalipse de Pedro do fragmento de Acmin. Se quiserem, podem pesquisar. Tá? Existe esse texto chamado Fragmento de Acmin, que é dito que é o Apocalipse de Pedro, e ali Pedro, o falso apóstolo, descreve quais são as torturas e sofrimentos que aqueles que vão para o inferno passam. Então, vejam como era a mentalidade dos falsos apóstolos, como eles eram vingativos e queriam ver os outros sofrerem, e como era a mentalidade da Igreja Católica ali do século II. Eu não sei por que depois eles removeram esse texto do cânon católico, mas o fato é que ele é listado ali no cânon Muratori, tá, pessoal? Isso é bem conhecido aí dos estudiosos. Então, prosseguindo com o nosso estudo acerca do pleroma. O próximo texto está em Gálatas, capítulo 4, versículos 4 ao 7. Esse é um texto bastante conhecido de alguns marcionitas. E aqui eu vou apresentar a minha versão restaurada. Então está escrito assim: mas, vindo o pleroma ao Cronos, os que estavam sob o domínio do Senhor foram resgatados e receberam a adoção de filhos. Assim que já não és mais servo do Senhor, mas filho do Pai Celestial. E se és filho, és também herdeiro do terceiro céu. Então, pessoal, vejam que interessante. Se vocês observarem o texto grego, aqui no lugar de plenitude, a palavra é justamente pleroma. Olha só que fio solto que a patrística deixou passar. Porque a patrística odiava o pleroma. Ela odiava quando a palavra pleroma aparecia no texto. Mas aqui ela deixou passar o fio solto. Tá? E no lugar de tempo, a palavra é cronos. Então vocês lembram ali o vídeo que eu fiz sobre Crestos no deserto? Ali também aparece a palavra Cronos. O diabo mostrou no Cronos todos os reinos do mundo, tentando convencer o Crestos a adorá-lo. Então, aquilo aconteceu no Cronos. O que é o Cronos? É o tempo, é a realidade temporal que o Demiurgo criou. Tá? É uma palavra que ela está relacionada com o cosmos, que é o mundo, ou seja, o tempo e o mundo são coisas semelhantes. Tá? São palavras que se referem ao universo criado pelo Demiurgo para aprisionar e escravizar a humanidade. Só que se vocês repararem, no texto católico, eles fizeram uma pequena adulteração que muda todo o sentido do texto. Eles colocaram assim: mas, vindo a plenitude dos tempos, ou seja, a plenitude dos tempos quer dizer que a plenitude ela pertence ao tempo. Ela vem do tempo. Ela é derivada do tempo. Ou seja, quando a pessoa lê esse texto, ela pensa assim, que o tempo estava rodando, né? E chegou um momento que o Messias veio, né? Ou seja, é como se o Messias já estivesse dentro dos planos do Demiurgo. Era só uma questão de tempo até o Messias ser enviado para a Terra. Então eles colocam o pleroma como submisso ao tempo. Eles colocam o pleroma como submisso ao Cronos, como se fosse um projeto e um plano do Cronos. E não é, pessoal, não é. Por isso que eu coloquei na minha restauração, vindo o pleroma ao Cronos, ou seja, o Filho veio ao Cronos, o Filho veio ao cosmos. É igual fala
no início do Evangelho Marcionita, Lucas capítulo 4, versículo 31. Como fica na nossa restauração? Crestus veio do terceiro céu a Cafarnaum, cidade da Galileia, no sábado. Não é isso? Então, Crestus veio à terra, veio ao mundo. Ele veio de fora para dentro da prisão cósmica, para nos resgatar. Percebem? Então aqui eu não estou tirando da minha cabeça, eu estou usando palavras do original grego. Eu só estou devolvendo ao texto o seu sentido original, com base nos meus conhecimentos sobre o marcionismo. Né? Então aqui é dito que estávamos sob o domínio do Senhor. E fomos resgatados. E fomos adotados pelo Pai Celestial. E assim nos tornamos herdeiros do terceiro céu. Ou seja, a nossa herança ela é o terceiro céu, não é a herança terrena, não é a promessa de vida que o Demiurgo fez aos patriarcas. A nossa herança é o terceiro céu. Percebem? Então esse texto de Gálatas ele é muito incrível, é um dos textos mais importantes para nós marcionitas. Tá? Então eu passo agora a Colossenses capítulo 1, versículos 25 ao 28. Então, o apóstolo escreve: O Pai me fez cooperador da eclesia para falar sobre o pleroma, a Sofia que esteve oculta desde o antigo Aion e na antiga geração, e que agora foi manifestada para a eclesia, para que apresentemos todo o ser humano perfeito em Crestus. Então vejam, irmãos, esse texto ele é muito bonito, tá? Eu confesso que eu tive um trabalhinho aqui para restaurá-lo, porque a patrística mexeu em algumas partes muito importantes aqui, né? Em partes cruciais. Então aqui basicamente eu utilizei a mesma técnica. Eu olho o texto grego, eu vejo que a patrística deixou escapar algumas palavras do grego que fazem parte do vocabulário do apóstolo, do vocabulário marcionita. E quando as frases perderam totalmente o sentido original, eu preciso utilizar uma técnica interpretativa. Eu preciso deduzir o que estava escrito. Né? Então, existem sim frases que se perderam totalmente devido à adulteração da patrística. Né? Mas a gente consegue, através dessa interpretação textual, a gente consegue restaurar o sentido original do texto. Então, vamos por partes. Aqui, o apóstolo está dizendo que o Pai fez dele cooperador da eclesia. Então, lembram que eu falei da palavra diáconos? Aqui no texto grego aparece diáconos. Eles traduziram como ministro. Eu não gosto dessa tradução ministro. Parece um título de autoridade. Sendo que o apóstolo não estava nem aí para títulos de autoridade. O que ele fazia era servir a eclesia com a sua palavra. Não é um serviço de escravo, como era no Velho Testamento, demiurgo, porque ali é a palavra doulos, servo do grego doulos. Aqui é um serviço de cooperação, de colaboração com a eclesia, que é da palavra diáconos. Percebem? Então ele está dizendo que ele foi feito cooperador da eclesia, que é a igreja. Tá? Para quem não sabe, a eclesia é igreja, os chamados para fora. E o que ele diz em seguida? Para falar sobre o pleroma. Então aqui na patrística, no texto da patrística, eles colocaram assim, para cumprir a palavra de Deus. Olha que tradução enviesada e que texto adulterado. Cumprir a palavra de Deus parece que
que Paulo ele era um judaizante que estava cumprindo a Torá, né, que estava cumprindo à risca as escrituras judaicas. Então, como eu cheguei a este texto? Para falar sobre o pleroma. Eu vou explicar rapidamente aqui, tá? Porque esse estudo a gente tem que fazer assim, pessoal. Não adianta a gente querer pular etapas. Precisamos estudar parte por parte, com humildade. Percebem? Então, no original grego, quais são as palavras que a gente consegue coletar? Cumprir é importante e palavra, tá? E agora vocês vão ver que coisa muito interessante. Essa aqui é uma reflexão profunda que eu vou trazer agora. O verbo cumprir, acreditem vocês ou não, no grego é plero, que é uma variante de pleroma. Na verdade, a palavra pleroma, ela vem do verbo plero. Ou seja, plero é completar, preencher, tornar pleno. E eles optaram por traduzir como cumprir, ou seja, aquele que estava cumprindo a palavra de Deus, que na visão da patrística são as escrituras judaicas. Né? Até porque, naquela época que esse texto foi escrito, o Novo Testamento Católico ainda não existia. Então aqui ele estava falando da Septuaginta, ou seja, o Velho Testamento em grego, que é o que os pais da igreja liam ali no século II, os pais da igreja judaizantes. Eles estudavam a Septuaginta, tá, pessoal? Mas enfim, cumprir do grego é plero. E palavra do grego é logos. Tá? Uma hora eu vou fazer um estudo sobre o logos, que o apóstolo João falsificou o logos. Ele dizia que o logos se fez carne, que o logos estava desde o princípio, ou seja, desde o Gênesis do demiurgo. Mas o logos não estava desde o princípio e o logos não se fez carne. O logos veio do terceiro céu, no 15º ano do reinado de Tibério César. E o logos não se fez carne. O logos, ele não veio de Maria, ele não é descendente de Adão, porque ele vem do terceiro céu. Ele é uma emanação do terceiro céu, como dizem os gnósticos. E eu acho que aqui os gnósticos podem estar certos nesse ponto específico. O Filho, ele é uma emanação do terceiro céu. Percebem? Então, ponto positivo para os gnósticos e para os docetas, obviamente. Então, duas palavras que através delas eu consegui restaurar esta frase. O verbo plero e o substantivo logos. Então aqui vocês vão ver, ainda nesse estudo, que muitas vezes esse verbo plero e suas variantes foram utilizados para ocultar a palavra que estava originalmente no texto marcionita, que segundo a minha hipótese era pleroma. Então, como eles odiavam o pleroma, porque o pleroma coloca fim à mentira do demiurgo, à prisão cósmica do demiurgo, o pleroma é a antítese da prisão cósmica, eles tiveram que apagar do texto as partes onde o apóstolo e o Crestos falavam sobre o pleroma. Mas o que eles fizeram? Eles pegaram a palavra pleroma, colocaram o verbo plero no lugar e deram um sentido de cumprir, de cumprimento das escrituras. Então, retomando, eles pegaram essa palavra pleroma e mudaram o sentido. O pleroma do terceiro céu passou a significar o cumprimento das escrituras, ou seja, o cumprimento das profecias do Velho Testamento. Olha o nível de loucura desses pais da igreja, né? Então, através dessas duas palavras que eles deixaram escapar no grego, e por isso que aqui eu falo de fio solto, e outros irmãos também falam que a patrística deixou fios soltos,
pelo Novo Testamento. Então aqui eu consegui reconstruir a frase para falar sobre o pleroma, ou seja, o Pai separou o apóstolo para que ele falasse sobre o pleroma, para que ele falasse sobre as coisas do terceiro céu. E assim ele estaria cooperando com a eclesia, ou seja, ajudando e auxiliando a eclesia em seu próprio aperfeiçoamento, em sua metanoia, ou seja, a nossa mudança de mente, mudança de percepção, mudança de mentalidade. Percebem? Então ele continua. A Sofia que esteve oculta desde o antigo Aion e na antiga geração, e que agora foi manifestada para a eclesia. Então o que é Sofia? É sabedoria, né? A sabedoria estava oculta, porque o demiurgo proibia o fruto do conhecimento. Ele mesmo ocultou a sabedoria. Ele queria que a humanidade permanecesse em ignorância, né? Então, qual que é o propósito desta sabedoria? É justamente que a humanidade se aperfeiçoe em Crestos, que se torne semelhante ao Filho, que se torne cidadão do terceiro céu. E só podemos alcançar isso através dessa mudança de mentalidade, através dessa sabedoria que escutamos e praticamos. Percebem? E eu conecto esse texto de Colossenses com 2 Coríntios capítulo 12, no qual o apóstolo fala que foi levado ao terceiro céu e ali ele aprendeu a gnose, que é o conhecimento, que é a própria palavra do pleroma. Então por isso que ele falava sobre o pleroma, percebem? Então, para encerrarmos esse estudo, eu quero analisar mais 2 versículos com os irmãos e as irmãs, tá bom? Então, Gálatas capítulo 5, versículo 14. A minha restauração é a seguinte: porque a palavra do pleroma é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então vejam, irmãos e irmãs, primeiro de tudo, amarás ao teu próximo como a ti mesmo está no Evangelho marcionita. O Crestos fala exatamente isso. Eu não lembro a passagem exatamente, mas parece que um judeu pergunta ao Crestos: o que eu faço para herdar o terceiro céu? E o Crestos responde: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. A passagem foi adulterada, mas uma hora a gente vai reconstruí-la e trazer para os irmãos e as irmãs aqui no canal. Mas enfim, focando na primeira parte do versículo, vamos comparar com a versão da patrística. O que está escrito ali? Porque toda a lei se cumpre numa só palavra. Então vejam como eles novamente adulteraram o texto, mas deixaram os fios soltos. Porque aqui eles deixaram escapar o verbo peplerotai, que é uma variação de plerô, que por sua vez está relacionado com o pleroma. Então, onde era pleroma, eles trocaram por a lei está cumprida, a lei se cumpre, né? É o cumprimento da lei. Lembra que eu falei para vocês que foi exatamente o que eles fizeram? Então aqui eu estou provando com outros versículos que o meu raciocínio ele tem lógica e fundamento. Então, novamente eles deixam escapar a palavra e o pleroma. Ou seja, não é que a lei se cumpre na palavra do amor. Não. A palavra do pleroma é o amor. Por quê? Porque a palavra revelada através do Filho, ela vem do pleroma.
vocês vão perceber que na linguagem do apóstolo e na mente do apóstolo, o filho e o pleroma, eles são semelhantes e são quase sinônimos. Quando o apóstolo fala sobre o filho e quando o apóstolo fala sobre o pleroma, é quase como se ele estivesse falando sobre a mesma coisa. E eu vou explicar para vocês o porquê. Porque quando o filho ainda não tinha vindo para a Terra, para o cosmos era vazio e o cosmos era pura vaidade e futilidade. Então, quando o pai ele emana o filho, vamos colocar dessa forma, o filho ele é a emanação do pai, ele é a imagem do pai invisível, o pleroma está no filho. O filho revela o pleroma. Se não fosse pelo filho, o pleroma não teria sido conhecido, percebem? Ou seja, essa realidade do terceiro céu, ela vem através do filho. O filho é o primeiro pneumático, é o primeiro ser do terceiro céu a pisar na terra. Então o pleroma se revela através do filho. Por isso que a palavra do pleroma é o amor. Percebem? Porque o que o filho falava era justamente a palavra do pleroma. A palavra do filho é a palavra do pleroma. Então vocês viram ali como Gálatas 4 fala que o pleroma veio ao Cronos, não é isso? E o início do Evangelho Marcionita é como Crestos veio do terceiro céu a Cafarnaum da Galileia. Ou seja, o filho veio à terra, o pleroma veio ao Cronos. São sinônimos, o filho e o pleroma representam a mesma coisa. Então, assim, isso é uma reflexão que eu estou trazendo para os irmãos, tá bom? E também trouxe Gálatas capítulo 6, versículo 2. Está escrito assim: Levai as cargas uns dos outros, e assim alcançareis o pleroma de Crestos. Olha só. Levar as cargas uns dos outros é o quê? Ajudar o próximo, colaborar com o próximo, entender que o próximo tem necessidades que precisamos nos auxiliar mutuamente, percebem? É ter um olhar de amor com o próximo, de se compadecer com as aflições do próximo, né? Que é o oposto do quê? Da guerra de todos contra todos, como era no Velho Testamento. Israel invadindo os outros povos, matando todo mundo, saqueando as riquezas daquele povo, fazendo mulheres de escravas sexuais. Isso está no Velho Testamento, né? Então, tanto que o apóstolo escreve em Gálatas capítulo 5, cuidado para não vos devorardes uns aos outros. O que é devorar? É como se fosse um canibalismo espiritual, né? As pessoas querendo passar uma por cima da outra, querendo levar vantagem, querendo humilhar o próximo muitas vezes. Porque tem pessoas que só se sentem bem quando elas pisam no outro, quando elas humilham o outro. E essa é a mentalidade do demiurgo, é a mentalidade do Velho Testamento. E qual que é a mentalidade do Crestos? Levai as cargas uns dos outros, ajude o seu próximo, né? É bem diferente. E assim alcançareis o pleroma de Crestos. Ou seja, como eu havia dito, o nosso caminho e a nossa jornada espiritual é em direção ao pleroma do Pai bom, do Pai bondoso, né? Então aqui novamente a patrística pegou essa palavra pleroma e mudou o significado. O que está escrito no texto da patrística? E assim cumprireis a lei de Cristo.
Então, qual que é o verbo do grego? Anaplerosete, que é da mesma raiz de plerô. Percebem? E aqui eles estão falando novamente do cumprimento da lei. Cumprireis a lei de Cristo, como se Crestos tivesse a lei, porque a lei do grego é nomos. E nomos foi aquilo que o demiurgo deu para Moisés no Monte Sinai. Crestos não tinha lei, Crestos não era legalista, jurista. Não, Crestos tinha amor. O amor que nos leva ao pleroma. Percebem? Então, novamente, eles trocaram o pleroma pelo cumprimento da lei. E vocês vão ver que eles utilizaram essa estratégia de adulteração textual em outras partes do Novo Testamento também. Eu tinha separado mais uma aqui, mas ela é tão importante que dá para fazer um vídeo só dela. Então eu não vou falar aqui, eu vou deixar para outra ocasião, até porque o vídeo já está bastante extenso. Mas é basicamente Lucas capítulo 4, versículo 21, que ali, segundo a minha hipótese, provavelmente estava a versão marcionita de Mateus capítulo 5, versículo 17. Tá? Então, se alguém tiver dúvidas, pode perguntar nos comentários, mas eu pretendo fazer um estudo completo sobre essa passagem, porque é importantíssimo. Então, se vocês puderem esperar, é melhor que vocês esperem eu fazer o estudo completo, tá bom? Então, assim, considerações finais. Vocês viram como a palavra pleroma que eu coloquei na restauração, eu não tirei do nada. Ela está no texto grego. Então, aqui foi um fio solto que a patrística deixou, percebem? Foi um fio solto. E através desses fios soltos é que a gente vai restaurando aos poucos e com muita humildade a Bíblia marcionita, o cânon de Marcion, tá? Então, assim, irmãos e irmãs, o pleroma é a realidade do terceiro céu, que foi manifestada através do Filho. E é através deste pleroma que o cosmos passou por essa transformação. Né? Porque antes disso, vocês sabem que não havia esperança para nós. Vocês sabem que os povos andavam na vaidade de sua mente. Vocês sabem que a humanidade estava perdida, vaidosa, fútil, cega pelos desejos, guiada pela mentalidade psíquica, que foi o que o Demiurgo colocou em Adão, a psique. Ou seja, éramos programados para isso, percebem? Éramos programados para praticar o mal, para buscar ouro e prata, para buscar a glória terrena que o diabo ofereceu ao Crestos no deserto, e o que o Crestos fez, rejeitou. O Crestos deu o exemplo. Então, estávamos cegos. E é quando o Filho revela o pleroma, é que nós temos uma nova direção para seguir, um novo caminho, que não só é um caminho de libertação, como também um caminho de aperfeiçoamento, para nos aperfeiçoarmos como pessoas em nossa mente. Essa transformação é mental. O apóstolo falava muito sobre a mente, a mentalidade, o pensamento, a consciência. Percebem? Mas é isso que eu queria trazer, tá? Esse tema ele é importantíssimo para nós marcionitas, e vocês estão vendo que o apóstolo falava sobre pleroma, muito antes de Valentim e Basílides. Então a gente aqui não tem nada contra os gnósticos, a gente até acha interessante alguns conceitos que os gnósticos preservaram através dos seus textos, mas não tudo, né? É o que eu digo, o gnosticismo ele tem valor histórico, mas não valor canônico.
porque Márcion utilizava o evangelho e o apostólico. Percebem? Mas acho interessante alguns conceitos do gnosticismo, pleroma, sofia, gnosis, né? Mas basicamente eu estou demonstrando que o apóstolo falava disso muito antes de Valentim, Basílides e os gnósticos do século II. Então é sempre melhor a gente buscar na fonte original, concordam? E a fonte original é do século I, ela não é do século II, nem do III, nem do IV, a fonte original é do século I. Ou seja, as cartas do apóstolo, elas trazem uma verdade muito mais próxima da fonte original, apesar de que foram adulteradas, a gente sabe disso, mas elas trazem uma verdade muito mais próxima da fonte original do que escritos gnósticos ou então os textos da patrística e coisas do tipo. Aqui a gente respeita a todos, mas temos compromisso com a verdade e queremos trazer uma visão diferente do que é falado por aí. Queremos trazer a visão marcionita dos séculos I e II. Tá bom, pessoal? Fiquem na graça de Crestos. Estamos indo rumo ao pleroma e o amor de Crestos seja com todos. Até a próxima.